Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa e as pessoas que vão ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. O mais importante na nossa caminhada cristã, nós que procuramos uma vida de santidade, viver os valores de Cristo, ter uma vida de acordo com a palavra, é sermos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nada vai funcionar. A igreja sem o Espírito Santo é uma ONG. A missa sem o Espírito Santo é algo que se assiste, mas que não toca o coração. O ser padre sem o Espírito Santo é um peso. Os sacramentos sem o Espírito Santo são teatro. O matrimônio sem o Espírito Santo é um fardo. É o Espírito Santo que nos dá as cores da graça. É o Espírito Santo que conserva no nosso coração o ardor, o amor e o entusiasmo para com as coisas de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura, direto de Atos dos Apóstolos, a pessoa simpática de Filipe. Ele vai até a Samaria anunciar Jesus Cristo. Filipe hoje sou eu, Filipe hoje é você. Cabe-nos descobrir qual é a Samaria que Deus quer que anunciemos o Cristo. Talvez a sua Samaria é a sua família. Talvez a sua Samaria é o seu marido, cabeça dura. Talvez a sua Samaria seja os seus filhos que se afastaram da fé. Talvez a sua Samaria é o ambiente onde você trabalha. Talvez a sua Samaria é a sua sala de faculdade, é a sua escola. Eu não sei. O que eu sei é que onde nós estamos, não estamos por acaso. Filipe não foi parar na Samaria por acaso. E você não está onde está, mora onde mora, faz o que faz por acaso. Deus vai nos dar oportunidade de anunciarmos Jesus Cristo. Primeiro vem o anúncio de Jesus Cristo. E Filipe nos ensina as 3 melhores maneiras de propagar o Evangelho. A primeira é pela palavra, pelo anúncio, pela pregação. A segunda é pela vida, pela atitude, pelas nossas escolhas, pela nossa postura, pelo testemunho da vida. Terceiro, pela alegria, pelo entusiasmo, pessoas cheias de vida. Nós vemos essas 3 partes com clareza na primeira leitura, Atos 8, no versículo 6, as multidões seguiam com atenção o que o Filipe dizia, pregação. Viam os milagres que ele fazia, atitude. Era grande alegria naquela cidade, entusiasmo. Pregue com a boca, pregue com a vida, mas pregue com alegria. A alegria atrai. A alegria deveria ser o cartão de visita de todo cristão católico. No Evangelho de Mateus, quando Jesus ressuscita, o evangelho lido este ano na missa da Páscoa, ele aparece para as santas mulheres, Madalena, e ele vai dizer uma palavra apenas. Ele poderia dizer tantas coisas: não temais, perdoais, eu ressuscitei. Não, a hora que ele aparece para as mulheres, ele vai dizer: alegrai-vos, alegrai-vos. Elas caem por terra. Madalena, no evangelho de Mateus, ele se deixa tocar, não é? Quando o evangelho de João, ele fala para não me toque, não me tangere, não me toque. Mas no evangelho de Mateus, ele se deixa tocar. Então a mulher se ajoelha, abraça os pés de Jesus, o adora e reconhece que ele está ali vivo. Ela se aproxima, ela se ajoelha, ela o abraça. Isso é sinônimo de uma pessoa alegre.
Uma pessoa feliz, ela vai se aproximar de Deus, ela vai adorar a Deus, ela quer um Deus próximo. E depois da pregação de Filipe, eles oraram, porque chegou Pedro e João. Aqui tem o embrião do sacramento da crisma. Eles já eram batizados, mas receberam o Espírito por imposição das mãos dos discípulos. Por isso que é normal na igreja que o batismo seja administrado pelo padre, e é normal e querido que a crisma seja presidida pelo bispo, porque o batismo é a porta do sacramento e a crisma, confirmação do mesmo. Nós ouvimos na leitura isso, eles já eram batizados, mas chegando Pedro e João, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. João e Pedro poderiam ter ido lá para levar várias coisas. Nós trouxemos cesta básica. Nós trouxemos brinquedo para as crianças. Nós trouxemos presentes. Nós trouxemos uísque. Podia levar tanta coisa. Não, eles vão levar uma coisa, que é o essencial na nossa vida espiritual: o Espírito Santo. O que Pedro e João oraram para que aqueles da Samaria recebessem? O Espírito Santo. Quando Gabriel anuncia a Maria que ela será mãe do Salvador, ele vai dizer para ela: alegra-te, ó cheia de graça, o Espírito virá sobre ti. Olha aí, o Espírito sempre tem a ver com alegria, né? Alegra-te, Maria, o Espírito virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Jesus vai dizer posteriormente: eu vos disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa grata, uma pessoa que não reclama da vida, uma pessoa que não fala mal dos outros, que não tem veneno na língua, que não faz comentários depreciativos. É por isso que o salmo que nós escutamos vai dizer: aclamai o Senhor, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. As pessoas escutam, mas parece que tem cera no ouvido, escuta errado, né? Não é reclamai, é aclamai. Parece que as pessoas escutam reclamai ao Senhor. O pessoal reclama de tudo. Está chovendo, reclama, está quente, reclama, está frio, reclama da família, reclama do trabalho, e reclama de tudo. E nós não entendemos que a reclamação afasta a graça de Deus. Reclamar não é uma atitude puramente antropológica. Reclamar não é algo apenas humano. Tange a nossa espiritualidade, toca o nosso relacionamento com Deus. Dificilmente uma pessoa que reclama é uma pessoa abençoada. Dificilmente uma pessoa que reclama é uma pessoa agraciada. E Nossa Senhora sabia disso. Olhemos para a mãe de nosso Senhor. Depois do anúncio, depois da viagem cansativa, difícil, calorenta para a casa de Isabel, Maria vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Quem agradece não padece. Quando se agradece, a graça desce. Quando se agradece, a graça desce. O Salmo fala sobre isso. Dizei a Deus: como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor. Louvor, gratidão, não é reclamação. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Aqui é o êxodo, né? Saída do Egito para a terra prometida. Exultemos de alegria no Senhor. Olha aí, exultemos de alegria no Senhor. Gratidão e alegria no Senhor. Exultação, somente quem é grato. Alegria,
Quem está cheio do Espírito Santo no Senhor, ele domina para sempre com poder. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Aí ó, a linguinha aí, ó o veneninho aí. Quando alguém chega perto de você e diz assim: você sabe da última? Gente, a última é coisa boa. Quem te chama para te contar a última, vai falar bem de alguém? Vai contar uma coisa boa? Nunca. Oh, mas olha o salmo como é bonito. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vem cá, quero te contar uma coisa no pé do seu ouvido. Está lá na hora do intervalo do seu trabalho, daquela turminha reunida. Vem cá, eu vou falar uma coisa com vocês. O que o salmo pede? Todos vós que a Deus temeis. Só os que a Deus temem, né? Porque quem não teme a Deus vive como o diabo gosta. Aqui as pessoas que temem a Deus é o primeiro degrau da efusão do Espírito Santo. É o dom do santo temor, o temor a Deus. Sem temor a Deus não se agrada a Deus. Sem temor a Deus não se recebe os outros dons. Como se fosse uma escadinha de 7 degraus para você chegar no dom maior. E qual seria o dom maior? Você sabe qual é o dom maior? Vocês não sabem nem o menor, né, gente? Que dirá do maior? O maior é a sabedoria. A sabedoria. Sabedoria de Salomão. Não me dê, Senhor, exército, mulher, bebida nem poder. Dá-me sabedoria para conduzir o teu povo. E Deus gostou. Olha, como não pediste a morte dos teus inimigos, como não pediste riqueza, nem exército, nem poder, mas pediste sabedoria, eu te darei sabedoria. Não haverá ninguém mais sábio depois de ti, e ninguém foi mais sábio antes de ti, e junto com a sabedoria eu vos darei tudo. Se a sabedoria é o dom excelso, qual que é o primeiro? O temor a Deus. O que é temer a Deus? É não entristecer a Deus, é fugir do pecado, é não ter uma vida viciosa, mas uma vida virtuosa, é procurar a conversão e não a perversão. Vós que a Deus temeis, vinde escutar. O que você vai nos contar, hein? Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. É isso que nós devemos contar para as pessoas. O bem que Deus me fez, o bem que Deus já realizou, o bem que Deus realiza e o bem que Deus realizará. Meus irmãos, depois da nossa morte, nós vamos entender muita coisa. E dessas muitas coisas que nós vamos entender depois que morrermos, nós vamos ficar abismados com a proteção de Deus na nossa vida. O quanto Deus cuidou de nós, o quanto Deus tirou da sua vida sofrimento, queda, sangramento, morte. Porque as coisas que nós vivemos estão longe daquilo que nós viveremos se não fosse Deus na sua providência. Vou contar o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração, não rejeitou o meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Olha que maravilha! Não rejeitou a minha oração, não rejeitou o meu clamor, nem afastou de longe de mim o seu amor. Meus irmãos, o nosso relacionamento com Cristo, ou ele passa pelo amor, ou não é relacionamento, é religiosidade. E quem tem religiosidade, troca com facilidade de religião. Hoje está numa, amanhã dá noutra, aí não agradou também, ele pula para outra, aí chega uma hora, quer saber, eu sou sem religião, porque nenhuma está me agradando, porque ele tem religiosidade, ele não tem relacionamento, ele não tem amor à palavra, amor a Jesus Cristo, porque o amor me faz permanecer. O amor a Deus, ele renova não apenas a minha fé, mas a minha palavra, o meu pensar, o meu agir.
São Pedro, na segunda leitura, vai dizer: santificai em vossos corações o Senhor Jesus. Olha, tudo está falando de amor hoje. O coração é o lugar onde Deus habita. O coração se revela pela boca. Cuidado, meus irmãos, as pessoas não gostam de escutar essas coisas, mas não foi eu que disse, né? Não fui eu quem disse. Jesus disse: se conhece um coração pela boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa que tem uma boca pornótica, pornográfica, imunda, suja, o coração dela é assim. Uma pessoa que só fala de dinheiro, de coisas materiais, de passar a perna nos outros, o coração dela é assim. Uma pessoa que fala de enganação, de jeitinho, de mentira, o coração dela é assim. E como tem gente com coração ruim por aí. Quando eu falo coração ruim, não é coração que faz maldade, é um coração que não é o coração que Deus queria para você, não é o coração que Deus sonhou para você. É por isso que eu disse agora o salmo: gratidão, louve a Deus, bendiga a Deus, fale das obras que Ele fez. Ele não afastou de você o seu amor, que quando você melhora a língua, você melhora o coração. Não sei se alguém aqui já estudou, já fez alguma coisa, já leu PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou practitioner em PNL, já fiz isso há muito tempo. Mas o que eu aprendi nesse curso lá: você quer mudar a sua vida, você quer mudar a sua história, você quer mudar a sua empresa, você quer mudar a sua família, comece mudando o que você anda falando. Quando você muda a palavra, você muda a sua própria vida. Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana, já falecido, santo, né? É venerável. Ele dizia uma coisa: a nossa palavra é criativa, porque a palavra de Deus é criadora. Bonito isso, né? Porque Deus vai criar o mundo pela palavra. Deus vai falando e as coisas vão acontecendo. Se a palavra de Deus é criadora, a nossa palavra é criativa. Sem julgar A ou B, mas estando na arquibancada da vida, olhe como que as pessoas vivem. Olhe a vida da pessoa como que é. A vida de A, B, C, D. Olhe a vida de cada pessoa que você conhece como é. E eu vou dizer uma coisa sem sombra de errar, sem sombra de dúvida: ela é aquilo que ela fala. Ela não vê isso, mas a maneira que ela fala para os outros, a maneira que ela fala para si mesma, a maneira que ela fala dela e para ela, está criando a realidade que ela vive. Porque a palavra de Deus criou o mundo e a nossa palavra cria o nosso mundo. Por isso é muito importante mudar a língua para mudar o coração. Porque se está escrito: santificai em vossos corações o Senhor Jesus, como que eu mostro o meu coração para alguém? Na palavra, na palavra. Já dizia os terapeutas do amor, né? De relacionamento, de namoro: você quer conhecer alguém? Deixa a pessoa falar. Você está com alguém? Dê tempo para ela, deixa a pessoa falar. E nós sabemos o ditado, completem: o peixe morre, deixa falar. A pessoa vai começar a falar de superficialidade, vai falar de periferia existencial, aí deixa ela começar a falar dela mesma. Tem gente que nunca fala dela, sempre fala de alguém, e sempre fala mal de alguém. Quando Pedro fala mal de João, eu conheço muito mais de Pedro do que de João. Já ouviram esse ditado também, não é? Fique atento às palavras da pessoa. Se é verdade que palavra não edifica, mas que o exemplo arrasta, é também verdade que a palavra revela. A palavra revela. Por isso que mudando o coração, nós haveremos de mudar a maneira como nós nos relacionamos também com Deus. Na gratidão, no reconhecimento que Deus faz na nossa vida, numa vida de oração diária, né? Olha que bonito. Jesus podia ter ficado entre nós com a presença espiritual, só espiritual.
talvez só a sua palavra, e nós o receberíamos no coração. Ele quis ficar também no pão eucarístico, Eucaristia, presença real, corpo, sangue, alma, divindade. E quando você vai comungar, você recebe a hóstia consagrada onde? É no coração? Para que a comunhão chegue ao coração, ela começa onde? É na língua. Ou você coloca a Sagrada Comunhão na língua, ou você recebe a comunhão na boca, porque a santidade começa na língua. Para que a comunhão que nós recebemos na missa chegue ao nosso coração, ela vai cair na língua, porque tudo começa na língua. Mude a tua língua e você mudará o teu coração. E por último, coroando toda a liturgia, vem a palavra de Jesus. Novamente, amor, amor, amor. Se me amais. Tem gente que ama, tem gente que não ama. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. Do grego parakletos, português paráclito, é o Espírito Santo. Amor, obediência, Espírito Santo. Aquele que não ama não obedece, ou aquele que não obedece não ama? Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Não se ama porque não se obedece, ou não se obedece porque não se ama? Jesus está nos falando uma coisa muito séria, meus irmãos. Ser cristão e ser católico não é cumprir regra, não é fazer porque tem que fazer, não é ser rubricista. A católico tem que ir à missa domingo para bater cartão, é uma obrigação. Então nós temos os católicos obrigacionais, se é que existe essa palavra, de domingo. A domingo tem que ir à missa, tem que bater cartão. Aí o católico de bater cartão, porque eu tenho que ir à missa, porque eu sou obrigado a ir à missa, que me mandaram ir à missa, eles começam assim: me diga, onde que tem missa mais cedo e mais rápida? Tem alguma missa por aí com padre mudo? Porque aí não fala nada, aí é menor ainda, só fica... Por que tem gente assim? Porque ele não está ali por amor. Não é amor, é obrigação. Os pais não entenderam que eles não têm que pôr no coração do filho a obrigatoriedade da celebração, mas tem que levá-los ao amor a Jesus Cristo. Quando as crianças, adolescentes, jovens amarem Jesus de coração, eles vão chamar para ir à missa. Quando o seu namorado e a sua namorada amar a Jesus de todo o coração, eles vão chamar para ir à missa. Quando a sua família amar a Jesus como o Senhor daquela casa, esta família vai procurar a Eucaristia, porque aquele que ama vai cumprir os mandamentos, mas não cumpre o mandamento porque é obrigado, cumpre o mandamento porque ama. A mãe, ela amamenta o filho porque ela é obrigada? Não, é por amor. A mãe levanta de madrugada para ficar trocando a criança 7, 8, 9 vezes porque ela é obrigada? Não, é uma atitude da própria mãe, por amor. Não é fácil, mas ela o faz. Celebramos hoje o Dia das Mães. O amor mais próximo do amor de Deus é o amor da mãe. E gente, você que é filho, eu que sou filho, e nós que temos a graça de termos a nossa mamãe viva, filho e filha não crescem, viu? Coloque na tua cabeça isso, para você parar de brigar com a sua mãe. O cuidado da sua mãe dura a vida inteira. Seja você solteiro, casado, seja você jovem, adulto, ela está ali. Eu não vou contar nomes, porque não é necessário expor a pessoa, mas é uma coisa muito bonita que eu vi. Eu estava num lugar com umas pessoas, estava com a mãe e o filho, homem feito, e a mãe à frente.
Pedimos no restaurante um prato, a mãe pediu uma carne com macarrão, e assim foi. O rapaz pediu uma outra coisa, só que o prato da mãe era maior que o prato dele, e parece-me que ele estava com o dobro de fome da mãe. Então ele comeu o dele muito rápido, e a mãe lá estava comendo macarrão e picando o bife, a carne dela. E ele naturalmente soltou na mesa essa: ah, mas um prato desse não me enche, eu estou com fome. Ele não terminou de falar fome, a mãe disse assim: graças a Deus que você está com fome, que eu nunca vi um pedaço de carne desse tamanho, está parecendo um chinelo. Esse macarrão que eu comi já me satisfez, coma essa carne. Ele disse assim: se eu não te conhecesse, né, mãe? A senhora está com fome, pode comer, eu vou pedir alguma coisa para mim. E ele pediu. Ela caladinha, foi a hora que eu vi, o prato dela estava vazio, comeu a carne toda. Eu não sei se você tem na sua vida alguém que faça isso por você sem ser a sua mãe. Se você tem, louve a Deus. Uma pessoa que te ama muito, um amigo próximo, alguém que é um presente de Deus para você, fará. Mas atitudes como essa, naturalmente, sem forçar, vem de quem? Da mãe. A mãe, ela faz com naturalidade. Eu tiro do meu prato e coloco o bife no seu. Se você estiver satisfeito, eu estou satisfeita. E ela faz isso por obrigação? A mãe é obrigada a pegar o bife e colocar no prato do filho? Não, ela faz isso porque ela ama. Quem ama Jesus se sacrificará por ele. Quem ama Jesus vai cumprir os mandamentos por amor a ele. Quem ama Jesus Cristo fugirá do pecado por amor a ele. A coisa, meus irmãos, não é obrigação. E você que vem à igreja precisa ter isso na ponta da sua língua, que as pessoas que não vêm vão questionar você: ah, mas ser cristão é muito difícil, ser católico é muito difícil, nada pode, é cheio de regras. Fala: não, ali não é uma questão de regra, é uma questão de amor. E se você ama, você vai cumprir os mandamentos, porque Jesus disse: mostre-me o teu amor cumprindo os mandamentos. Porque se você diz que ama, mas não cumpre os mandamentos, você não ama. E aqui, meus irmãos, não é Padre Christian, é palavra de Jesus Cristo: se me amais, guardareis meus mandamentos. A pessoa vive como o diabo gosta, vem à missa domingo e fica falando I love Jesus, comunga, e ela acha que está bombando na espiritualidade. Ridículo isso aí, ridículo. Uma atitude que não casa, porque Deus olha e diz uma coisa, mas faz outra. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas há uma consequência maravilhosa. Tem a consequência maravilhosa. Se eu me mortifico por amor, se eu cumpro os mandamentos por amor, se eu me afasto do mal por amor, eu sou alvo do Espírito Santo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E para aquele que guarda o mandamento, e eu vejo que me ama de verdade, eu darei o Espírito Santo. Eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará um outro defensor, um paráclito, que permanecerá junto de vós, estará dentro de vós. Eu virei a vós, vós me vereis, vós vivereis. Está tudo no evangelho de hoje, uma promessa atrás da outra, uma bênção atrás da outra. Mas é preciso obedecer, né? Deus não se compactua com desobedientes. Deus se compactua com a obediência, porque Ele é o primeiro obediente. Jesus foi obediente
até a morte e morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e toda língua professe: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem obedece não erra. Se você obedece a palavra, você está dizendo: eu te amo, Jesus. O que é temor a Deus, que eu pregava há pouco? É você fugir do pecado por amor a Cristo. Que tem muito lugar que você está sozinho, no oculto, que ninguém vai ficar sabendo, que o errado pode ser ali feito. Mas se você ama Jesus e você vai guardar o mandamento, você consegue dizer não àquela situação, não porque você é obrigado, por amor, por amor. Vós recebereis o Espírito, mas o mundo não. Olha que coisa, olha que coisa. Para você o Espírito, para o mundo não. O mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Nós vimos o Senhor, conhecemos o Senhor, e por amor ao Senhor receberemos o Espírito Santo. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Por último, meus irmãos, você consegue ver com clareza na sua vida as manifestações de Deus? Você consegue, durante a semana que terminou, só essa semana, não estou falando do ano da vida não, essa semana, olhar para a sua semana e dizer assim: isto aqui na minha vida é manifestação de Deus, isto aqui na minha vida é providência de Deus, isto aqui na minha história é ação de Deus. Porque se você não consegue ver isso, você está vivendo só tateando, cego no mundo de luz que é Jesus. Porque a palavra se cumpre, a palavra ela é perene. Quando a igreja proclama a palavra, ela se cumpre. Se alguém me ama, amará o meu Pai, eu o amarei. Você ama a Deus, Deus te ama. Ele nos amou primeiro, e Ele se manifestará a nós. No caso aqui, Ele se manifestará ressuscitado aos seus discípulos, e Ele se manifestará a nós pela palavra, pela Eucaristia. O Espírito permanecerá conosco, e o Espírito estará dentro de nós. Permita-me, meus irmãos, finalizar esta pregação com uma história, uma parábola, só para você refletir durante a semana. Onde você está? Não estou sendo mal educado e tão pouco desrespeitoso. Estou sendo verdadeiro, claro e objetivo. O estágio que você está não influi no estágio que eu estou. E as suas escolhas não tocam o meu sacerdócio. Sua alma, sua palma, meu filho. Cada um faz a cama para deitar. Quando eu faço orientação, direcionamento e correção, não é para o meu bem, é para o seu bem. Porque se você faz ou não faz, reza ou não reza, é santo ou pecador, é problema seu. Isso não me toca. É só para você entender que eu não estou falando para me agradar. Não é uma atitude para o padre. Eu estou falando para você um relacionamento com Cristo. É você e Ele, Ele e você. É entre vocês dois este amor aí. O guardar os mandamentos não é porque o padre disse, é por amor a Jesus, para que você receba o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Mas eu preciso guardar os mandamentos e mostrar para Jesus que eu o amo, para que o mundo não me dê uma rasteira no pecado. Por isso o temor de Deus é muito importante, o temor a Deus. Mas a história, meus irmãos, é essa. Estavam construindo uma catedral na Itália, na cidade de Milão, Città Milano, na cidade de Milão, né? E o arcebispo queria acompanhar de perto a construção da catedral. Ele sabia que morreria
antes da catedral estar pronta, porque catedrais naquela época demoravam 100, 200, 300 anos, eram catedrais gigantescas, mas ele ali estava. E ele, sempre que estava na catedral, o chefe de obras ficava perto dele para dar uma atenção ao arcebispo, né? E ele ia perguntando: o que é aquilo ali? Ali vai ser a sacristia. E aquela pedra grande? Ali é a base da cúpula. Depois que fizer o arco, ela vai lá em cima. Nossa, vai ser grande essa cúpula. E aquela coluna ali? É o presbitério. É onde... tá bom. E nisso estavam vindo 3 homens carregando 3 blocos de mármore, e eles andavam um atrás do outro. E o chefe de obras disse para o arcebispo assim: o que o senhor está vendo? O arcebispo olhou e disse para ele: não, me diga você, o que você está vendo? Ele respondeu: 3 homens carregando pedras. E o arcebispo: e você verá que eles estão fazendo a mesma coisa, mas cada um com um coração, porque a gente vê a aparência, mas Deus vê o coração. Posso abrir um parênteses, meus irmãos? A gente conhece muita gente bonita de rosto, não conhece? Mas quando você olha o coração desta pessoa, e tem muita gente que tem uma beleza estética, mas quando você convive com ela, que pessoa maravilhosa. O arcebispo estava olhando não o que eles faziam, mas com qual coração faziam. E o bispo disse: fique atento, que eu vou te provar que eles estão fazendo a mesma coisa, mas o que manda é o coração. Aí passava o primeiro homem: pss, pss, pss. Meu filho, o que foi, seu bispo? O que você está fazendo? Carregando pedra. Por quê? Porque me mandaram. Eu sou trabalhador aqui, e eles mandaram: pega essas pedras todas e coloca ela de lá. E nós estamos aqui levando essas pedras para ali. Eu carrego pedra porque me mandaram. Tá bom, vá com Deus. E vem o segundo, carregando a pedra do tamanho do outro, idêntica à pedra. Bom dia, meu filho. Bom dia, bispo. O que você está fazendo? Carregando pedra. Por quê? Porque é aqui que eu recebo o meu salário. Que quando eu trabalho aqui, eles me pagam por semana, e esse dinheiro eu sustento a minha casa, compro o que eu preciso, faço uma pequena reserva. Então eu estou trabalhando para receber o meu salário. Tá bom. O primeiro era porque era obrigado, esse aqui é para receber o salário. Vai com Deus, meu filho, que o seu salário seja multiplicado. Amém. E vem o terceiro. Bom dia. Bom dia. O que você está fazendo? Estou carregando pedra. Para quê? Porque eu estou construindo a casa de Deus. Aqui vai ser uma grande catedral, onde nós vamos celebrar a missa, onde os nossos filhos vão receber o batismo, onde nós vamos escutar a palavra de Deus, onde seremos abençoados. Eu tenho certeza, eu estou construindo uma casa para Jesus, porque eu amo demais, e tudo que eu fizer aqui para Ele ainda dá pouco. Vai com Deus, meu filho. E ele disse para o cara: viu só? Os 3 fazem a mesma coisa, mas cada um com um coração diferente. Nós estamos aqui na missa, não estamos? Todos estamos na missa, todos carregamos pedra, mas a pergunta é: por quê? Você vai à missa, por quê? Você tem vida de oração, por quê? Você faz adoração, por quê? O primeiro vai responder: o amor escravo. Eu vou à missa porque me mandaram. Eu vou à missa porque o meu pai e minha mãe me mandam. Eu vou à missa porque um padre falou comigo que não for à missa é pecado mortal. Então o padre me mandou, tem que ir à missa todo domingo. Aí eu vou.
Eu vou à missa porque é mandamento da igreja. Vai à missa. Eu estou aqui. Me mandaram vir, eu cá. A hora que acabar, eu lá. Por que você não peca? Porque eu sou obrigado. Me mandaram no pecar. É um mandamento. Não é um impedimento, né? Não é um pedido, é um mandamento. Então eu faço por amor. Eu faço porque me mandaram. Tá bom. Amor escravo. Só faz porque manda. Segundo, você está aqui, não está? Estou. Para que você está aqui? Amor mercenário, de troca. Porque eu vou carregar a pedra e recebo o meu salário. Eu venho à missa para Deus abençoar meu trabalho, para Deus me dar saúde, para o meu exame melhorar. Eu vou à missa para eu passar na prova, para tirar carteira de carro. Eu vou à missa para o meu filho conseguir o trabalho naquela empresa. Eu venho à missa porque eu sabia que tem uma bênção toda especial. Eu quero uma graça, troca. Você reza para Deus te dar coisa. Você faz novena para Deus te dar coisa. Você acorda tantos dias de madrugada que é bom, mas seu amor é mercenário, é troca. Eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Terceiro, por que você está carregando pedra? Eu estou fazendo aqui a casa de Deus. É o amor. Por que você vem à missa? Porque eu amo a Deus. O que você veio buscar na missa? Deus. Por que você não peca e foge do pecado? Porque eu amo a Deus. Por que você não comete aquele pecado que o mundo comete? Porque eu amo a Deus, eu quero agradar a Deus. Por que você faz jejum? Por amor a Deus. Por que você acorda de madrugada para rezar? Porque eu amo a Deus. Por que você tem o temor? Porque eu amo. Meus irmãos, guarde 3 tipos de amor: o amor escravo, o amor mercenário e o amor filial. Todos os 3 amam a Deus, mas qual é o seu amor? É o amor da obrigação? É o amor da troca? É o amor pelo amor? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu queria ser tantas coisas, mas sou tão pequenina. No coração da igreja eu serei o amor. Meus irmãos, quem já experimentou o amor de Jesus entende o que o padre está falando. É muito diferente você vir à missa para assistir padre, para bater cartão, que foi a missa domingo, e quando você vai à missa com o coração cheio de amor a Jesus. É algo que te toca, é algo que te renova, é algo que te eleva. Quando você vê aquela cena, você sempre diz: foi por mim, foi por amor a mim, e eu o amo. E se eu amo, eu guardarei os mandamentos. E se eu guardar os mandamentos, Ele me dará o Espírito Santo. A sequência é lógica, a opção é sua e as consequências também. Amemos o Senhor do fundo do nosso coração, e se o amarmos verdadeiramente, nós vamos glorificá-lo com a nossa vida, com as nossas escolhas e também com as nossas palavras. Que este domingo nos ajude a aumentar sempre pela oração, pelo pedido, pelo testemunho, o amor a Jesus Cristo, que não cabe às pessoas, não interessa às pessoas. O que interessa às pessoas? O seu amor a Cristo. Interessa a Ele. Mostre na sua oração, mostre na sua observância dos mandamentos, mostre no temor a Deus, mostre com a tua vida que você o ama. Se as pessoas não veem, Deus vê. Se as pessoas não sabem o quanto é difícil para você renunciar ao pecado, Deus sabe, Deus vê e Ele te fortalece. O nosso relacionamento é com o Senhor. Ele vê a sua luta, Ele vê o seu esforço, Ele vê o seu sofrimento, Ele conhece as suas lágrimas. Mas você tem dado um testemunho maravilhoso, porque você o ama, porque você tem guardado os mandamentos.
por mais difícil que seja, você tem guardado os mandamentos, e tenha certeza, Ele lhe dará o Espírito Santo. Ele encherá o seu coração de Deus, que não estará apenas ao seu lado, mas habitará dentro de nós. Ao Senhor Jesus, que nos chama ao amor, que nos convida à observância e que nos concede o Espírito Santo, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, queremos olhar hoje para Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, e aprender com ele lições de santidade. Nós não precisamos começar a nossa caminhada do zero, não precisamos. Olhando para São Frei Galvão, nós podemos aprender com ele, podemos caminhar na trilha que ele já abriu para nós. Precisamos tê-lo como santo protetor, não apenas pedindo a sua intercessão, mas para viver as suas virtudes. Aqui nós vimos que Frei Galvão nos mostra que a santidade não está reservada aos altares, mas é um caminho diário para todos que amam a Deus. E olhando a vida de Frei Galvão, eu quero aprender com ele, eu aprendo com ele. Então, 5 lições que aprendemos com Frei Galvão para a nossa vida de santidade. Primeira, a santidade começa na obediência. Guarde isso. Uma pessoa desobediente a Deus, dificilmente, quase, eu não vou falar impossível, mas é muito difícil a pessoa ter uma vida de santidade. Como que ela vai ser santa? Como que ela vai agradar a Deus se ela não obedece a Deus? Um evangelho que eu gosto muito é Bodas de Caná. E você vê uma sequência de ordens, uma sequência de atitudes, e o milagre acontece. Maria vai dizer aos servos: fazei tudo o que ele vos disser, e eles foram. Jesus disse: enchei as talhas de água, e eles encheram. Levai ao mestre Sala, e eles levaram. Veja, é uma sequência de ordens, onde a pessoa ela obedece, e para que o milagre aconteça. Frei Galvão, ele aprendeu desde cedo dizer sim à vontade de Deus. Ele foi obediente aos seus superiores, ele foi obediente à igreja, ele foi obediente ao Espírito Santo. Como está faltando, meus irmãos, a obediência no nosso coração, obedecer a palavra de Deus. A obediência é o primeiro degrau da santidade. Se você quer saber o quanto que uma pessoa está numa vida de santidade, você não precisa olhar o externo dela. Não olha o externo, olha o tanto que ela é obediente a Deus. A obediência é o primeiro degrau da santidade. Se não se sobe esse, como subiremos os outros? A obediência nos ensina a humildade. Quem obedece renuncia ao orgulho. Veja que o diabo, ele é desobediente porque ele é orgulhoso. Toda pessoa orgulhosa, ela não obedece. Toda pessoa orgulhosa, ela quer fazer o que está na cabeça dela. Quantos pais enfrentam isso com os filhos? Olha, meu filho, não faça isso. Ele vai e faz. Olha, não vai em tal lugar. Ele vai e vá. Ele vai, e vai. Quantos empregados não sabem obedecer àqueles que o contrataram? Olha, aqui na empresa é para fazer tal coisa, eles não fazem. Não é para mexer no celular, eles mexem. É para chegar a tal hora, eles não chegam. Não é? Até na igreja mesmo, quanta confusão poderia ser evitada se as pessoas obedecessem. Então aqui a obediência, ela nos mostra humildade.
e a desobediência me mostra o orgulho, e a humildade, a obediência, ela abre espaço para que Deus governe a nossa vida. Se você quer que Deus governe a sua vida, seja obediente a Ele, seja humilde como Maria. Eis aqui a serva do Senhor, ela é a obediente. Muitas vezes, meus irmãos, as coisas se invertem, né? Parece que nós queremos que Deus nos obedeça e Ele realize a nossa vontade. A oração está um pouco míope na vida de muitas pessoas. Na cabeça de alguns, parece que rezar é pedir a Deus que faça a minha vontade. A oração para os santos é pedir força a Deus para que eles possam realizar a vontade de Deus. Deus não é aquele que recebe a ordem, Deus é aquele que a dá. Guarde isso. Não é você que manda em Deus, é Deus que ordena a cada um de nós o caminho que devemos trilhar. Então, primeiro ponto que nós aprendemos com Frei Galvão é o valor da obediência. Segundo, aprendemos com Frei Galvão que a pureza é força e não fraqueza. É por isso que nós temos hoje tantas pessoas fracas na sociedade. E a principal fraqueza que nós vemos hoje é a fraqueza da carne. Quantos casos você não tem ouvido por aí de adultério, de traição? Pessoas que estão namorando um, mas está beijando o outro. Está casado com um, mas está tendo relação sexual com outro. As pessoas não conseguem mais a fidelidade. Aí, para aliviar a coisa, o casal não dá conta, aí vira trisal. Aí depois vira 4, 5 e vão embora. Porque as pessoas esqueceram o valor da pureza. Hoje, as pessoas não estão preocupadas em ter uma vida pura aos olhos de Deus. Elas querem realizar o sonho delas. E veja, e ainda tem pior, meus irmãos, a coisa piora. Porque quem escolhe uma vida assim, ela vem com justificativa. Ela tem, não, eu vou justificar porque que é 3, porque que é 4, porque que é 5. E daí por diante. Porque as pessoas não buscam mais a pureza. O coração de muitas pessoas não vê na pureza um valor. São Frei Galvão foi um homem de coração puro, um homem de coração casto, e por isso Deus fez tantos milagres na vida dele. As pessoas podem não entender hoje, mas um dia elas vão se arrepender amargamente por esta vida impura que muitos vivem. Deus não se agrada da impureza. A pureza não é ausência de desejo. Muitos podem entender que eu estou falando, não, você não pode ter desejo, você não pode ter pensamento. Não, a pureza não é ausência de desejo, mas domínio e direcionamento ao amor. Quando você clama ao Espírito Santo, Ele lhe concede o dom da pureza, não é que você não terá desejo, você terá domínio sobre o desejo. Alguém me disse um dia desse, padre, eu estou vendo umas coisas na sociedade aí, o povo está igual animal, hein? Eu falei, opa, não fale mal dos animais, não fale mal dos animais. Quem dera que o ser humano tivesse igual animal, o animal é tudo certinho, tem a hora para tudo, tem o tempo do ciclo. O ser humano hoje está muito pior do que animal. Ele perdeu totalmente o sentido da pureza, de agradar o coração de Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Está nas bem-aventuranças. E qual que é o contrário? Os impuros de coração não verão a Deus. E quem ri hoje vai chorar amargamente amanhã. Quem critica disso hoje, quem desdenha isso hoje, quem não leva a sério a pregação da igreja sobre a pureza, vai chorar muito no futuro. Aí ele vai lembrar que lá atrás ele poderia ter escutado isso e não escutou. No mundo que banaliza o corpo e a alma, veja hoje, veja os programas de TV, o que é que eles valorizam? Quanto mais exposição, melhor. Quanto mais exposição, melhor. O mundo, ele banaliza o corpo e nem quer saber da alma. A castidade é resistência
e liberdade. Uma pessoa que escolhe consagrar-se a Deus, uma pessoa que escolhe viver com Deus, esta pessoa, ela está questionando os valores do mundo. Eu citei lá em Guaratinguetá isto que eu vou dizer agora, mas faço questão de repetir. Quando eu vou, aqui também nós temos exemplos, né? Eu estou falando de vida consagrada. Quando eu vou ao Hesed, lá em Fortaleza, eu digo para a madre que aqueles jovens, aquelas moças e rapazes ali, aquele é um grito para a sociedade. Aquilo ali é uma resistência ao mundo que se esqueceu da pureza. Tantas jovens, e jovens mesmo, irmãs consagradas, moças lindas, rapazes na flor da juventude, todos ali de hábitos, servindo a Deus, uma vida de pureza, uma vida de castidade, uma vida de resistência, mas livres no Senhor. Aquilo ali eles não precisam nem pregar, nem pegar o microfone precisa. Só deles estarem no mundo, vivendo aquela vida, eles estão questionando o mundo. Quais os valores do mundo? Quais os valores do mundo? As famosas pílulas de Frei Galvão se tornaram um símbolo de pureza para quem reza e confia. Aquele papelzinho enroladinho que a pessoa ela toma com fé e tantos recebem a graça. Só acredita nas pílulas de Frei Galvão quem tem a pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Marque na sua Bíblia, Mateus 5:8. Terceira lição: santidade é serviço. Santidade é serviço. Ser santo é viver com alegria. Uma pessoa triste, ela não evangeliza. Uma pessoa triste, ela não demonstra o Espírito Santo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não teremos momentos de tristeza. Todo mundo tem. Tem dia que os problemas pesam, tem dia que a cruz é mais pesada, tem dia que você não sabe como vai resolver tanta coisa que você precisa naquele espaço de tempo que você tem. A gente fica um pouco mais triste, tem dia que a gente fica mais chateado, mais nervoso. Isso é normal. Não é normal a pessoa ter uma vida assim. Uma vida assim. Tanto é que se você conhece uma pessoa muito feliz, você olha a pessoa, ela está feliz, ela faz festa, abraça um, abraça outro, sempre para cima. E você vê a pessoa um dia quieta, não está falando muito, você fala, não está bem, está acontecendo alguma coisa. São momentos, mas a nossa vida, ela deve ser uma vida de alegria. O santo, ele é feliz. O santo, ele é feliz. Frei Galvão, ele construiu o mosteiro da luz. Ele acolheu religiosas, pobres, doentes, porque para Frei Galvão a santidade passa pelo serviço. Tem gente que acha que santidade é ficar rezando o dia todo. A santidade é também oração, mas esta oração, ela tem que me levar à ação. Veja Maria com Gabriel, ela reza, ela ora a Deus, e depois da oração ela vai servir a Isabel. Frei Galvão me ensina a viver o evangelho de maneira concreta, com as mãos que amam e pés que servem. Guarde isso: mãos que amam, pés que servem. O maior entre vós é aquele que vos serve. Mateus 23:11. Na lógica do mundo, servir é humilhação. Traz para mim isso aqui, garçom. Que humilhação, hein? Está servindo. Mas para Deus, servir é reinar. Servir não é humilhação. Na lógica de Deus, servir é reinar. Jesus não é rei? Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, rei. E lá na quinta-feira santa, ele serve, ele lava os pés, ele enxuga os pés. Por que Jesus faz isso? Porque para Deus, o servir é reinar. E quem não vive para servir, não serve para viver. Para as coisas de Deus.
A santidade passa pela caridade. Guarde isso, a santidade, ela passa pela caridade, e a caridade me leva à fraternidade, a caridade me leva à ação. Quem ama, serve, porque aquele que serve, ama. Quarta lição, a fé caminha com amor. Uma fé sem amor, ela é muito rígida, e um amor sem fé, ele é muito mole. A gente não pode ter nem a rigidez e nem a moleza. Olha aí a polarização. Ou é muito aqui, não, o equilíbrio. A fé precisa estar enraigada com amor. Frei Galvão acreditava no impossível, rezava com confiança e via os milagres acontecerem. Mas sua fé não era feita apenas de palavras, era feita também de obras, pelas pessoas que ele ajudava, por causa do amor que ele tinha a Deus. Tiago 2,26 vai dizer: a fé sem obras, ela é morta. Frei Galvão nos ensina que acreditar em Deus é também agir com amor, com coragem e perseverança. Amor, coragem e perseverança. Ele não tinha medo de se lançar nas mãos de Deus. Não tenha medo de se lançar nas mãos de Deus. A fé precisa estar enraigada do amor. A fé viva é aquele que ora, trabalha, espera. Guarde isso. Padre, o que significa rezar com amor? Orar, trabalhar e esperar. Estou conversando com meu anjo da guarda aqui. Orar, trabalhar e esperar. Quem tem fé reza, temos que rezar. Quem tem fé trabalha, temos que trabalhar. Mas quem tem fé tem que saber esperar. Hoje o pessoal não espera nada, né? Você vê as crianças hoje, que vê um povo tão momento na vida, não sabe esperar nada. Espera, começa a bater o pé, não sabe esperar. Aí vira adulto e fica dando birra com Deus, porque não quer esperar. Só que Deus não atende assim, né? A gente não pode forçar a Deus. A fé me ensina a orar, a fé me ensina a trabalhar, a fé me ensina a esperar. E por fim, a quinta lição que eu aprendo com Frei Galvão. Isso aqui dá um livro, hein? Isso aqui dá um livro de Frei Galvão, ó. Isso aqui dá um livro de Frei Galvão. Quinta lição que eu aprendo com Frei Galvão: a santidade é silêncio e presença. Santidade é silêncio e presença. O peixe morre pela boca. Se as pessoas soubessem ficar mais caladas, elas levavam menos. Se as pessoas soubessem falar menos, elas recebiam menos carada. Mas o pessoal fala demais. Eu nunca vi um povo que comenta demais, e tudo comenta, e tudo tem que dar palpite, e tudo tem que falar, e tudo tem que mostrar. Gente, nós temos que aprender o silêncio e ficar mais na presença de Deus, ficar mais quieto, ficar mais calado e quieto. Isso que está faltando na vida de muita gente: silêncio e quietude. Fica calado e fica quieto. Precisamos aprender com Frei Galvão. Frei Galvão era o homem do silêncio. Ele ficava lá na cela, rezando, fazendo os deveres dele. Quando o prior queria alguma coisa, ele chamava, Frei Galvão servia. Feito o que foi lhe pedido, ele voltava para a sua cela. Precisamos aprender mais o valor do silêncio. O silêncio de Maria. O silêncio de Maria. Não tem aquela Nossa Senhora do Silêncio? O silêncio de Maria, né? E estar na presença de Deus. Frei Galvão, ele evangelizava de 3 maneiras. E aqui eu vou passar para você. Você quer crescer na fé? A santidade de Frei Galvão se via de maneira especial em 3 situações. E a gente pode pôr isso na nossa vida. A gente pode pôr isso na nossa vida. Primeiro, silêncio fecundo da oração. Silêncio fecundo da oração. O silêncio, pelo silêncio, não resolve nada. Mas o silêncio numa oração, ele é fecundo. As pessoas me perguntam: padre, como o senhor tem essas ideias? É na oração. Lá em casa eu paro, fico quieto, rezando.
as ideias começam a pipocar na cabeça. Porque o silêncio na oração, ele é fecundo. Eu funciono assim, cada um funciona de uma maneira. Não adianta eu estar rezando com outras pessoas, isso é muito bom, estou falando para isso que eu preciso. A pessoa tocando violão, um do meu lado, etc. Não vem ideia nenhuma. Quando eu estou sozinho, no silêncio da oração, esse silêncio ele é fecundo, porque Deus ele vai direcionando. Você na sua vida já experimentou o silêncio fecundo da oração? Segundo, na presença constante de Deus. Eu não posso estar na presença de Deus somente quando Ele está no Santíssimo Sacramento. Eu preciso estar na presença de Deus quando eu estou no lazer, quando eu estou numa viagem, quando eu estou na academia, quando eu estou de férias, quando eu faço uma caminhada, quando eu visito um amigo, quando eu estou na minha casa. Estar na presença de Deus, isso me ajuda muito a ser santo. Pode ajudar você também, essa consciência, eu estou na presença de Deus. Então não é para os outros, não é para os outros, é para o Senhor. Terceiro, o serviço escondido. O serviço escondido. Na minha vida de padre, claro que eu não vou contar o serviço, ele fica conhecido, não é mais escondido, né? Mas uma coisa que eu prezo muito, e isso desde que eu me ordenei em Cajuru, eu sempre tive isso comigo. Algumas coisas, claro, as pessoas veem, uma ajuda que faço, uma coisinha ali, algo que precisa da equipe, outras pessoas que estão próximas a mim. Isso aí não tem como a gente não realizar, porque tem uma vida pública, vem alguém pedindo ajuda, a gente ajuda, etc. Mas uma coisa que eu prezo na minha vida, e você deveria prezar na sua: o serviço escondido. Qual a caridade que você faz que seus amigos não sabem? Para Deus, claro que vale, toda a caridade que eu faço aqui no santuário, nos eventos, retiros, tudo isso vale. Mas para mim, o que mais vale é a caridade que faço que ninguém sabe. Minha mãe não sabe, meus amigos do santuário não sabem, pessoal do Luz e Vida não sabe, ninguém sabe. Mas não é porque não sabe que não está sendo feita, porque o que faz em segredo, Deus recompensa. E isso fica entre você e Deus, porque se você contar, as pessoas vão saber. E quando você tem esse serviço escondido, você vê claramente a graça de Deus na sua vida. Aí as pessoas perguntam: por que será que tal pessoa é tão abençoada nessa área? Por que tal coisa? Porque Deus que vê o escondido te recompensará. Frei Galvão não ficava tocando trombeta, né? Eu falo muito, não estou criticando não, gente. Tem gente que fala que eu fico falando mal quando eu falo isso. Não estou criticando o político não, porque político vive assim. O político precisa de voto. Então existe a caridade cristã e existe a caridade política. Qual a diferença? A caridade cristã é em segredo. A caridade do político tem que tocar trombeta, porque se o povo não vê que ele está fazendo alguma coisa, ele não vai ser reeleito se ele quer. Então é normal, o político consegue para Divinópolis tantos mil, aí fez um asfalto, ele coloca um outdoor, coloca a foto dele do lado do sorrisão e coloca: olha, deputado fulano de tal conseguiu tantos milhões para Divinópolis. É assim, não tem problema não. A vida política é assim. Vai ter a inauguração de uma praça, o político vai, aí a banda de música toca, ele entra: meu povo, me dá um neném, tem que ter um neném, me dá um neném. É assim, gente, funciona. Mas não é assim. Eu não estou exagerando, porque isso é vida política. E deixa eu contar uma coisa: se eu não fosse padre e fosse político, eu faria isso, é claro. Conseguir um posto de saúde para um bairro, colocaria um outdoor grande, a minha foto lá do lado, olha, vereador tal. É assim. Eu estou falando que para o cristão não é assim. E tem gente que gosta. Tem gente que adora. Ele gosta de mostrar que ajuda, ele gosta de mostrar que faz caridade. Quanto a jejuando, ele estava: não, eu estou jejuando. Gosta de contar que está jejuando. Para Deus não funciona assim. Você está dando uma caridade política. Para Deus o que vale é o escondido. Oração escondida, jejum
escondido, esmola escondido. Estou escrevendo um livro, se depender de mim ele vai chamar Rasgai o Coração. Não sei se tem outro livro com esse nome, mas eu vou trabalhar este evangelho daquilo que nós fazemos escondido na presença de Deus. É você e Deus, ninguém precisa saber. Oh padre, mas ninguém sabe. Você terá uma grande recompensa nesta vida e na outra. E outra coisa que nós precisamos aprender, e com isso eu finalizo, a caridade em conjunto, que vale a pena. Chamar os amigos mais próximos, gente, vamos fazer uma caridade nós aqui, vamos doar tal coisa para tal lugar, vamos fazer um Natal solidário, vamos ajudar aquela creche, vamos dar uma lavadora de roupa para aquela senhora mais pobre, vamos ajudar a apagar a luz daquela casa. Não tem problema, são caridades em grupo, grupos de amigos, pessoas que têm fé. Mas não esqueça do silêncio fecundo na oração, a perseverança constante de Deus e o serviço escondido. Amém? Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Aos pés do Senhor, nós já depositamos o nosso incenso, o incenso da adoração, da confiança, da obediência, do serviço, da presença. É na tua presença, Senhor, que queremos estar. Coloque aqui o seu incenso, coloque aqui a sua vida. Adore o Senhor. Frei Galvão nos mostra que o caminho da santidade é feito de gestos concretos a cada dia. E não tem nada de muito grandioso, são coisas simples, mas que vão concretizando a presença de Deus em nós. Não se esqueça, a obediência é o primeiro degrau da santidade. Para ver milagre na sua vida, é preciso obedecer a Deus, é preciso obedecer a sua palavra. Que a sua oração não seja apenas um momento, mas seja uma vida de serviço. Que quem serve também evangeliza. Quem se doa também evangeliza. Senhor Jesus, visita neste momento cada pessoa que está conosco, cada família que te adora, pessoas doentes, pessoas com problemas diversos. Nós queremos estar contigo e na tua presença. Não há lugar melhor que estar na tua presença. Não há momento mais especial do que a tua presença. Nós nos sentimos no colo de Deus, assim
como aquela criança chorando, procura aconchego no colo da mãe. E muitas vezes a mãe não fala nada, mas recebe aquela criança, abraça aquela criança, e é como se a mãe falasse: tudo ficará bem, tudo vai chegar no lugar. E ali a criança adormece. É isso que é uma adoração verdadeira. É você sentir o abraço de Deus no meio do caos, no meio das suas dúvidas, no meio dos problemas que parecem sem solução, de uma doença que não melhora, de uma pessoa que não se transforma, de uma porta que não se abre, de um emprego que não chega, e você sentir o calor do abraço de Deus, e Ele falando no seu coração: tudo vai chegar no lugar, tudo vai se ajeitar. Deus, Ele gosta do segredo. Deus, Ele gosta do oculto. Preste atenção, meus irmãos. Aquilo que Deus quer falar ao seu ouvido, Ele não vai gritar no microfone. Guarda isso. Claro que durante a adoração, o padre vai conduzindo e muitas coisas vão se encaixando na sua vida. É, mãe, é isso mesmo, essa palavra que eu precisava de hoje. Mas na sua vida de oração diária, é lá que Deus vai se revelar. Hoje em dia nós estamos na era da internet. Então eu vejo um casal que vai se declarar ao outro, aí ele chama câmera, 15 celular ligado, e o povo todo ali. Aí ele ajoelha e diz: você quer se casar comigo? Aquele barulhão, e papel picado, e balão, e foguete, aquela coisa toda. Mas há pouco tempo atrás, este momento era secreto. Era o homem com a mulher, talvez no jantar, no lugar reservado, onde ele dizia para ela: eu te amo, eu te quero para sempre na minha vida, quer se casar comigo? Ali eles se abraçavam, se beijavam, trocavam aliança. Depois ele contava para o povão, mas aquele momento primordial, ele era só os dois. Precisamos ter esses momentos com o Senhor, só você e Ele, só vocês dois, porque vocês se entendem. Frei Galvão nos ensina o amor secreto, o amor silencioso, o amor entre vocês dois. Como fala Santa Teresinha: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É vocês dois. Claro que o pessoal achou muito bonitinho, a geração chata aí acha isso, mas eu vi um vídeo na internet com uma vergonha. O casal saiu para a lua de mel, a família toda foi. Foi o pai, a mãe, os primos, namorada, agregado, os pets, levou todo mundo. Quer dizer, gente, isso é viagem em família, não tem problema não. Mas lua de mel são os dois, é um momento dos dois. Você precisa viver esta lua de mel com o Senhor, sentir o seu amor, a sua presença, o seu toque. Eu não sei como andam as coisas, porque esse mundo é doido, mas o que eu entendo é que a gestação de uma nova vida, a relação de um casal, se dá escondida. É somente os dois num quarto, e naquela relação a criança ela é gerada. Quando
quando é que uma vida é gerada no teu coração? Quando é que Deus vai gerar coisas novas em você? Quando estiver você e Ele. Exatamente. Não é no meio do povão, é na sua oração, é na sua intimidade. É no amor partilhado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor toca e abençoa a todos nós. O Senhor nos mostra um caminho reto a seguir. O Senhor nos dá direcionamento. E ainda que hoje as coisas não estejam como gostaríamos que estivessem, nós sabemos que tudo irá concorrer para o nosso bem, mesmo no sofrimento, mesmo não entendendo o que está acontecendo, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Dignai-vos, Senhor, abençoar as pessoas que estão agora conosco, peças de roupa, remédios, exames, fotos de família, pessoas que irão passar por cirurgia, pessoas que estão na recuperação, pessoas acamadas, internadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que se consagram ao teu serviço no silêncio da confiança. Abençoa esta água para que, usada com sabedoria, recorde as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. Abençoe este sal, este óleo, para que, usados na sinceridade do coração, possa nos aproximar do Senhor, que é bom e justo. Que São Frei Galvão nos ajude a perseverar no caminho de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta bênção que agora receberemos, que o Senhor derrame sobre nós toda a sua graça, todo o seu amor, para que o nosso dia continue e para que confiemos nele cada vez mais. Que assim seja. Amém.